E aí, em 1990, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu. E nasceu com a síndrome de Down. Eu ter chegado no instituto foi um encaminhamento de vida à medida que eu conheci o Léo, à medida que eu tive as minhas demandas com o João. Um conselho para as pessoas, né, que a gente fala. Convivam com o máximo de pessoas que pensam, e são diferentes de você. Porque você vai crescer numa sociedade diversa, não precisa concordar com ninguém, mas você vai ter a sua opinião. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, eu sou Robson Santo e este é mais um Territórios Sociais, o podcast que dá visibilidade a ações de impacto e que nos ajuda a reimaginar o mundo em que vivemos. Hoje temos a presença do Alexandre Ferreira, meu sócio fundador da Capta Social. Obrigado pela presença, Alexandre. Eu que tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade de entrevistar gente tão interessante do setor. E claro, os nossos convidados. Alice Casarlade. É isso? Carsalade. Desculpa. Alice Cassarlade. Carsalade. Ela é do Conselho Estratégico do Instituto Manudal. E Leonardo Gontijo, fundador e diretor-presidente da instituição. Leonardo tem uma história inspiradora e um trabalho incrível que tem transformado a vida de muitas pessoas com síndrome de Down e suas famílias. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, né? Tamo junto. Porque a gente vai aprender aqui, né, Léo? Parabéns pelo trabalho, pela essa visibilidade. Muito bom. Leonardo, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória, como que a síndrome de Down, ela aparece na sua vida e te faz mudar completamente sua trajetória. Como foi a história do livro Manudal, Relato de um Irmão Apaixonado? Essa é uma longa conversa, né, que eu acho que deu origem a tudo, né? Então, eu acho que a gente sempre fala que a vida é feita de sonhos, né? E o meu primeiro sonho, né, que eu me lembro, tá no livro, e minha mãe fala, né, era ter um irmão ou uma irmã. Que eu tenho um irmão mais velho, o Marcelo, eu tenho uma irmã mais velha, a Paula, diferença de idade muito pouca. Apanhava demais deles, né? E durante 6 anos, minha mãe conta, meu pai, que eu ficava pedindo um irmão ou uma irmã pra bater, né? Pra descontar aquilo ali, que não tava legal, minha situação como caçula. E meus pais não queriam ter mais filhos e tal, segui minha vida, parei de apanhar, né? Cresci. E aí, em 1990... sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu, né? E nasceu com a síndrome de Down. E aí, né, 1990 tinha muito menos informação e etc. E a forma que a notícia foi dada para os meus pais foi muito ruim, né? Até uma das ações hoje do Manudal, depois a gente fala, é ir nos hospitais, acolher as famílias e etc. Então o médico, né, deu um prognóstico muito ruim pro Dudu, né? Que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele ia morrer com 4 anos, uma coisa que até hoje ainda acontece. E aí, cara, tem um fato, né? Eu não sou, né? Eu não tenho uma religião fixa, né? Eu vou pegando um pouquinho de cada. E aí o Dudu me olhou, né, e sem falar, obviamente, e falou, né, acredita em mim, né, então a gente tem esse vínculo aí desde o dia 19/9/1990. Então a gente sempre foi muito próximo, né, ele deu sorte, eu não bati nele, né, que eu já estava com 12 anos, e aí a partir disso, né, a síndrome de Down entrou, né, o Dudu entrou na minha vida e a gente é muito ligado desde então, são 34 anos aí dessa jornada juntos. 2 almas se reencontrando. Isso. Legal. Isso. E essa história deu origem ao Instituto Manudal, né? E o livro, como é que começou? Então, né, aí eu e o Dudu, a gente sempre foi muito próximo, meus irmãos acabaram mudando de cidade e a gente sempre ficou muito juntos aqui. E eu me formei, né, minha formação, formei em Direito, formei em Engenharia, e eu recebi um convite, quando eu me formei, para sair também de Belo Horizonte. Aí eu era muito apegado ao Dudu, né, sou ainda, falei, não vou, acabei indo, né, eu fiquei 8 anos fora de BH, e todo final de semana, quando dava, eu voltava. E brigava, entre aspas, com meus pais, né? Falei, o Dudu tá muito sozinho, faz alguma coisa. E ia embora, né? Aí eu, comecei a refletir muito, tava morando sozinho, né? Aquela coisa, falei, eu estou terceirizando responsabilidades, né? Eu que quero meu irmão um pouco mais autônomo, eu que quero e acredito numa sociedade mais inclusiva, ninguém é obrigado a isso. E eu só tô falando e tô indo embora, né? E é muito fácil falar e tal. Então, aí no aniversário do Dudu, né? Quando ele agora ele tá fazendo 34 anos, de 18 anos, né, eu voltei, eu tinha uma conversa séria com meus pais, né, eu falei, agora, né, minha mãe acha que, você é doido, você era executivo e tal, e aí eu chamei meus pais e falei, a partir de agora eu não vou falar, eu voltei, abri mão, né, não tenho, vou dedicar mais ao Dudu, né, em vez de eu falar. E a partir disso a gente começou, né, foi quando aí foi lançado, né, vou até deixar com vocês aqui o primeiro livro,
que é o Mano Dal Relatos de um Irmão Apaixonado. E aí, né, com essa volta, comecei a fazer um trabalho com o Dudu, né? Claro que meus pais suportaram, né, e tal. E o Dudu começou a ter uma carreira musical, né? E aí, à luz desse contexto, né? E aí, por que o Mano Dal existe? Né? E aí pegando, né, começou com o amor pelo meu irmão, mas hoje, né, muito mais amplo, a lista também vai falar. Então, por causa desse pano de fundo, né, que é importante os ouvintes entenderem. Quando o Dudu nasceu, em 1990, a expectativa de vida das pessoas com deficiência intelectual no Brasil era menos de 25 anos. Hoje, né, 2024, já é 60. É um único dado que melhorou. Porém, a alfabetização, quando o Dudu nasceu, era menos de 10%. Nós fizemos uma pesquisa recente, é menos de 10%. Então, não mudou nada em 34 anos. E 2 dados estarrecedores, né? 70% dos pais homens, né, abandonam um filho com deficiência intelectual no Brasil, antes dele completar 5 anos de idade. E 73% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Nossa. Então não dá para ficar indiferente a essa realidade. Então o Mano Dal surgiu primeiro, né, para dar essa autonomia pro Dudu, e aí a gente ficou, inicialmente era só tirar os amigos do Dudu, né, de casa. Então a gente levava eles no jogo, eles nunca tinham ido, levava no boliche, eles nunca tinham ido e tal. Então começou como um projeto, né, não tinha CNPJ nem nada, de socialização para tirar, principalmente das pessoas, mas hoje é outra coisa, né, depois a gente fala. E aí em 2011, né, eu tive um grande aprendizado, né, que dividi aí com os ouvintes, foi quando a gente levou 6 amigos do Dudu no jogo, no Mineirão, eles nunca tinham ido, e aí fui deixando 1, 2, 3, 4, na hora que eu fui deixar o Henrique, o último, a mãe dele estava em prantos, assim, na porta da casa dele, né? Eu nunca vi uma pessoa chorar tanto na minha frente, né? Ao vivo, assim. Eu falei, que isso? Ele tá entregue, 2 horas e pouquinho, o Henrique tá aí. E ela me falou uma frase, né, que até hoje martela na minha cabeça, falou, Leonardo, eu tenho 47 anos e foi a primeira vez que eu tomei um banho despreocupado. Então, a partir daquele dia, né, eu parei de falar muito em empatia, porque é impossível se colocar no lugar do outro, né, cada um. Mas a gente fala muito no Mano Dal de humildade, né, de humildade, de aproximar de realidade diferente da nossa, né, que a inclusão que a gente tanto fala não é uma foto, é um filme, né, é entender efetivamente a realidade das pessoas. E para isso a gente precisa, né, conviver, né, por isso que hoje a nossa principal bandeira do Instituto é a educação inclusiva, é a gente estar juntos, porque até 2016, nós não estamos falando do século XVIII, as escolas podiam negar matrícula. Né, o Dudu, por exemplo, foi negado em 17 escolas. Podiam, legalmente. Então, só a partir de 2016 que as escolas... Então, a nossa bandeira é essa, né? Que é essa convivência. É só convivendo, né? A gente fala, não tem curso de diversidade, MBA de inclusão. A gente só vai aprender convivendo. Então, quanto antes, né, de novinho, mais a gente vai mudar olhares, vai mudar perspectivas. Lembrando que, né, 60% das deficiências são adquiridas, né, no decorrer da vida. Então, o Mano Dal, né, começou por aí, o livro veio para contar um pouco da nossa história do Dudu, e aí, né, depois tem as outras fases, né, com a chegada da Alice e de todo mundo, que aí a gente pode comentar aí hoje o que é o Mano Dal, por que a gente mudou. Tem uns pontos de virada interessantes aí que eu acho que é importante para o terceiro setor. Ah, que legal. Então, gente, o livro está aqui. Obrigado, Leonardo, por trazer, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa história e sobre esse universo. É importante, né? Como o Léo falou, de mudar os olhares, né? E só conhecendo que é possível mudar os olhares. Obrigado pelo livro. A gente fala, né, que a gente só muda um preconceito, é um slogan do Mano Dal, com um novo conceito. Tá, e como que faz para adquirir o livro, Léo? O livro tem na loja do Mano Dal, né? A gente tem uma loja física lá na nossa sede, mas tem também no site do Mano Dal, né? Depois eu vou deixar outros com vocês aqui, a gente tem algumas obras. Legal. Ô, Leonardo, e como é que foi esse processo de transição de uma carreira corporativa, de executivo, para ser dirigente de uma ONG, né? Quais foram os principais desafios no começo e como é que isso evoluiu ao longo desses anos? Legal. Então vou fazer esse contexto, acho importante, depois eu chego até na chegada da Alice, acho que dá para casar, né? Então o que aconteceu, né? Começou em 2011, então eu abri mão, né? Eu era formado, eu trabalhei em mineração, trabalhei na Samarco, morei em Mariana, morei no Espírito Santo, né? Eu trabalhei muito com essa área de ESG antes de ter meio ambiente, segurança do trabalho, que é a minha formação. E aí, né, em 2011 eu voltei né, falando que agora ia fazer pro Dudu e não tinha nada em mente, né? E aí refiz minha carreira aqui e fui trabalhar com consultoria nessa área, né? E aí eu fui, então o Mano Dal era informal, saía com os amigos do Dudu e tocava a minha vida, né? E quando eu voltei a primeira vez, que foi a primeira virada, eu não era casado nem nada, eu voltei para casa dos meus pais, né? Beleza. Refiz minha vida e aí, né, a partir de 2013
eu me tornei diretor de uma empresa que até recentemente abriu o capital, né? E aí eu era diretor de uma empresa e tal, e fazia o Manudal aos finais de semana e etc. E aí eu tinha uma crise existencial em 2013, de 2013 a 2015, né? Eu até tenho uma palestra sobre isso. Eu falo que durante esses 2 anos eu levei uma vida 5x2. 5 dias esperando o final de semana, 11 meses esperando as férias, ganhando muito bem. Aí eu já era casado, padrão de vida mais alto e com 2 filhas. Né? E aí eu era diretor de uma empresa e aí começou a conflitar os meus valores. Né? Acima de mim tinha o dono da empresa, era, né, até então uma empresa familiar, e aí eu comecei a conflitar, falando, pô, Léo, você não vai trocar de carro, você é diretor aqui, você não vai morar no Belvedere, você não vai usar roupa tal. Eu falei, pô, beleza. Quando era comigo, beleza, consegui lidar. Aí começou com a equipe, né? Tinha uma equipe grande e tal, eram muitos advogados, cadê a bolsa da menina? Falei, beleza, né? E aí eu tive um momento muito triste da minha vida, né? Ganhando muito bem. Falei, pô, como é que eu vou sair disso? E final de semana levando a turma pro negócio felizão. Falei, pô, que contradição, né? Eu segui a cartilha, né? Me ensinaram, né? Na minha bolha social, que eu só pude ser engenheiro, médico, advogado. Eu estava engenheiro e advogado, diretor de empresa, todo mundo batendo palma pra mim. E triste. E aí, cara, eu não aguentei, fiquei 2 anos nesse dilema, porque aí 2015 foi um grande ponto de virada. Eu abandonei tudo, né? Abandonei efetivamente tudo. Hoje, né? Desde então, eu dedico ao Instituto Manudal. Então, nós formalizamos o Manudal em 2015, o CNPJ e tal, né? E aí, beleza. E aí, cara, eu estava estudando muito, né? Fiz mestrado e tal, e eu tinha convicção plena, por isso que é importante chegar, tentar para chegar na Alice, que a vida era voluntariado. Aí eu vendi tudo. Vendi meu apartamento, vendi casa, tirei minhas filhas das coisas. Então foi uma decisão mais difícil, porque, né, antes só envolvia eu. E aí falei que é voluntariado tudo. E começamos a fazer o Manudal de uma forma maior. Levar os meninos mais, pegar mais gente, começar a impactar mais pessoas e começar a pensar numa sede. E levei essa vida de 2015 a 2017 fielmente acreditando nisso, né? Não, a vida é essa e tal. Até que, né, 17/7 de 2017 foi uma outra virada, que eu acho que é importante o pessoal, né, que está ouvindo entender, é importante, eu acho, para o debate que hoje poder ser do setor. O Camilo, né, que é um dos conselheiros também junto com a Alice, ele conhecia a minha história, a gente tinha estudado junto no colégio, e ele estava fazendo um curso na Suíça, né? Um MBA lá. E ele estava estudando impacto. Aí ele me ligou. Falou, Léo, beleza, que legal sua história, cara. Mas peraí, como é que você vai viver, cara? Você não tem mais nada, né? Eu sei que vocês estão impactando muita gente, porque aí o Dudu se tornou o primeiro músico com síndrome de Down do mundo. Aí a gente foi para vários programas, né? Ganhamos visibilidade. E o Manudal. Falei, não, cara, tô convicto, é isso mesmo que tem que fazer. Ele falou, não, cara, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenenho que fazer um TCC, deixa eu ir aí. Eu falei, não tô querendo isso não, Camilo. Aí ele veio, né, me encontrar lá em Belo Horizonte. A gente tinha um espacinho, uma garagem que uma turma emprestou pra gente. E aí ele me conectou com o Dan Pallotta, né, que eu até recomendo os ouvintes a verem o TEDx dele. Para mim é o maior empreendedor social do mundo. O Dan Pallotta, ele lançou um documentário sobre doação, sobre, né, causas. E aí o Camilo tinha tido aula com ele e marcou uma mentoria com o Dan Pallotta, né? E aí o Dan Pallotta me fez uma pergunta em 17/7/2017. Falou, Leonardo, se você tivesse 100 mil doses para curar o câncer, o que você faria? Aí eu de pronto respondi, eu falei, eu pesquisaria um pesquisador sério e daria para ele. Ele falou, não, você tem que pegar esse dinheiro e botar na Rede Globo. Você tem que pegar esse dinheiro e etc. Então, o Camilo, junto com o Dan Pallotta, mudaram minha forma de pensar. Então, eu acreditei durante 2 anos, fielmente, só no voluntariado. E aí, o professor do Manudal ia embora, aquela coisa, que é super importante, né? Depois a gente volta, hoje o Manudal tem. Mas o Dan Pallotta me mostrou, né, que os problemas sociais do mundo não são resolvidos por causa desse jogo desigual. Né? Porque fica um idealista, no caso, amanhã eu vou cansar, porque eu tenho que fazer tudo, e aí acaba. Aí o câncer não é resolvido, a AIDS não é resolvido, o meio ambiente não é resolvido, porque fica o jogo é desigual. Ele falou, pô, aí eu ganho um horário 5 horas da manhã no rádio e tem que agradecer, porque quem não tem nada, qualquer coisa serve. E aí ele falou, não, cara, então tem que jogar o jogo do capitalista, tem que botar o dinheiro, tem que ter marketing, né? E aí então o Camilo, junto com o Dan Pallotta, mudaram então. Então hoje a equação do Manudal é paixão, que tem que ter, que a gente não perdeu, mais gestão, foi onde que entra, é igual mais impacto. Então a gente tem essa premissa, né? Então hoje a gente tem um time aí, né, no Manudal de mais de 120 colaboradores. E o voluntariado, que é super importante, vem não no core business, não nas funções, na física, na fono, nas profissionais, mas vem para somar em eventos, para a equipe, né? Então a gente trabalha dessa forma. Então eu mudei meu pensamento, né? Profissionalizou o negócio, né?
profissionalizou. A gente trouxe paixão, mas gestão, e aí eu tenho aí a convicção seguinte, né? Então o meu discurso começou a ser, né, acreditar nisso veementemente, nada contra quem pensa diferente, e eu já pensei. Então a gente, quando o Camilo chegou com o projeto, falou assim: nós vamos ter que ter uma sede. Eu quase caí da cadeira, né? Que eu não tinha mais dinheiro. Ele falou: não, nós vamos gastar aqui 500 mil reais, você precisando ter uma sede. Eu falei: que é isso aí? Tem condição não, Camilo, para com isso. E aí a gente começou, né? O Camilo trouxe muita razão, né? Para juntar com, racionalidade, né? Com essa paixão, e a gente então entendeu disso. E aí a minha meta de vida, né? Hoje a gente está realizando, e o discurso é viver disso, né? E hoje tem essa bandeira. Por que quando o executivo do ano é quem vende jogos eletrônicos que viciam, todo mundo bate palma? Por que se você sai para captar, vou fazer um jogo eletrônico aqui, todo mundo bate palma? Por que a empresa do ano é quem vende bebida alcoólica, todo mundo tá na bolsa de valores? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não posso ganhar dinheiro? Né? Já definimos que é sem fins lucrativos, mas não é sem fins de prejuízo. Então a gente começou a falar, então meu sonho é por que eu não posso viver disso e ser reconhecido? Mas ainda é uma luta, né? Porque se eu trocar de carro, o cara acha que você está roubando, né? Então tem um problema cultural ainda no Brasil, né? Sim. Mas a profissionalização do terceiro setor é o caminho para o negócio. É o caminho, só que aí entra essa questão. E aí a gente começou a montar um conselho, né, onde entra a lista. Então a gente mudou completamente o Mano DAO. Então hoje a gente impacta mais de 1.200 famílias. Desde o nascimento, então o nosso maior investimento é nos bebês, a nova geração tem muito mais oportunidades. Então a gente investe muito, né? E tem essa miscelânea, a gente tem o primeiro ecossistema da inclusão do Brasil, o primeiro café da capital servido por pessoas com deficiência intelectual. Menos de 100 pessoas com deficiência intelectual em Belo Horizonte geram renda. E a gente criou um hub de empreendedorismo só para pessoas com deficiência intelectual. Então a gente começou a juntar pessoas, aí entra a Alice aí na conversa, né? E começamos a formar, então, dentro de uma empresa, por que tem que ter governança, temos que ter conselheiros, temos que ter pessoas que nos cobrem. Então a gente montou essa estrutura que segue até hoje. E aí a Alice, né? A gente é muito grato com o Camilo, a Alice, que foi um dos primeiros conselheiros aí do Mano DAO. E a gente tá nessa jornada aí. Muito legal. E vocês fizeram muito bem o dever de casa, né? A marca Mano DAO é sensacional. É uma coisa muito bacana. Alice, e você? Tem uma carreira consolidada no mercado financeiro, de repente assume uma função estratégica numa instituição do terceiro setor. Queria que você contasse um pouquinho dessa história e como que essa sua capacidade de lidar com os números ajuda na sustentabilidade do Instituto. Assim, histórias diferentes, né, minha e do Léo, porque o Léo, no caso do Léo, ele teve um irmão e eu tive um filho, né? E quando eu conheci o Léo lá atrás, em 2010 o João nasceu, o Léo lançou o primeiro livro dele em 2011, né? Então, coincidiu que a gente se conhecia através do meu irmão, e aí me entregaram uma criança com a síndrome de Down, que eu não esperava, né? Ninguém espera, e eu não diagnostiquei na gravidez, eu diagnostiquei depois que nasceu. E aí eu fui começar a correr atrás de informação. Quando o João tinha 1 ano, eu fui no lançamento do livro do Léo, desse livro, e aí eu comecei a me inteirar melhor para poder cuidar do meu filho a princípio, né? Eu não tinha ainda nada na cabeça em relação a terceiro setor, em relação a nada que hoje em dia eu faço, né? A minha carreira era mercado financeiro e eu estava cuidando da minha carreira até então. E aí, só que isso acaba mexendo com a gente, né? Não tem jeito de você não se envolver. É muito difícil você... né? Acho que são poucos casos que a pessoa acaba não se envolvendo de alguma forma quando você tem a questão perto de você. E aí um desafio nosso é esse, né? Como que você envolve quem não tem o desafio perto dele? Eu acho que né? Porque quando você... Claramente, as pessoas que chegam até nós, elas tiveram algum desafio para poder chegar até ali. E a vida encaminhou. Então, assim, eu ter chegado no Instituto foi um encaminhamento de vida à medida que eu conheci o Léo, à medida que eu tive as minhas demandas com o João, que eu tive que buscar conhecimento, e aí, devagarzinho, eu fui me envolvendo ali para poder entender, inclusive, as novas perspectivas. Porque na minha geração... né, quando você falava de síndrome de Down, quando você fala ainda, né, você tem um estigma. E aí, eu descobri que não era nada daquilo, que eu podia construir ali o futuro para o meu filho de uma forma diferente, desde que
tivesse o estímulo adequado para ele tomar outros caminhos, que não fosse um caminho fatal, né, de ficar trancado dentro de casa, né, com os pais até o resto da vida, quando tem, e Quase que sem abandonado, né? Fica praticamente separado abandonado, da sociedade. exatamente, apartado, né, da sociedade. Então a gente entrou num processo aí de devagarzinho, através das minhas próprias demandas, conhecendo o Léo e começando a participar. Quando o Danilo veio e fez essa mudança de chave, que foi uma mudança, assim, radical, né, sobre o ponto de vista do Instituto, eu acabei começando a entrar em algumas iniciativas devagarzinho, junto com o Léo. Ele me chamava, a gente participava, mas muito marginalmente. E aí, no meio da pandemia, a gente teve mais gente que foi agregando. Veio o André, né? Veio o Luiz Fernando, veio a Sabrina, veio o Lucas, que são os outros conselheiros, e cada um agregou de uma forma, e acabou que naturalmente construiu-se um conselho. Não foi um processo assim, vamos constituir um conselho e chamar fulano, ciclano. Não foi isso. Foi assim, à medida que as pessoas se envolveram, né? Você já tinha um conselho pronto ali. Nasceu assim meio... A coisa nasceu, né? Espontâneo. Então foi, né? Assim, consequência da proximidade que algumas pessoas foram tendo. Algumas, como eu, em função até de experiência pessoal, outras em função de realmente querer ter uma bandeira ali, querer contribuir, se voluntariar, colaborar e se sensibilizar ali com as iniciativas do Instituto. Em termos, assim, então, a minha história foi uma consequência, assim, o Instituto para mim foi assim, um presente, né? Eu acho que se eu não tivesse tido o João, se eu não tivesse conhecido o Léo, se o Instituto não tivesse na minha vida, eu não seria, né, essa pessoa que eu sou hoje. Eu acho que, inclusive, a minha carreira no mercado financeiro, ela tomou uma dinâmica diferente, até em relação ao que eu aprendo hoje, ao que eu ajudo a construir, na verdade, muito mais ao que eu ganho do que ao que eu dou, né? É meio clichê, mas é verdade. E, então, assim, eu acho assim, a minha formação ajuda, sob o ponto de vista de ter mais pragmatismo, trazer um pouco mais eu até brinco, né? É muito fácil ficar no conselho, né? É só dar conselho. Né? É a parte mais fácil. Eu vivo brincando com o Léo. Eu falei, Léo, Alice, obrigada. Eu falei, tá fácil dar conselho, né? Tá muito bom, né? Difícil é fazer o que eles fazem no Instituto, que coloca a mão na massa. O Léo, a Carol, todo mundo que tá ali todos os dias dedicando a vida deles. Eu tô ali uma vez por mês e alguns dias ali, né, paralelo. Então, mas dá, assim, essa perspectiva de ter um pouco mais de olhar mais crítico em relação a algumas iniciativas. Você já olha, você já fala, isso não funciona no mercado, não vai funcionar aqui. Porque não é pelo fato de ser uma ONG, né, que essa cultura de que está mudando no Brasil, né, de que a ONG ela é um negócio. Na verdade, é tudo igual. Mas tem que ser administrado como um negócio. É isso aí. Tem que ter receita, tem despesa, e, portanto, isso tem que estar. Uma coisa tem que ser maior que a outra, né? A receita. Tem que equilibrar para. Não, e você tem que ter motivação financeira também do time, né? Ninguém, assim, né? É difícil você não motivar sem o financeiro também. Então, você tem que ter gente boa trabalhando ali e tem que ter uma remuneração adequada ao mercado. Não dá para você poder ser diferente daquilo, porque você vai perder profissional bom e você não vai ter o dia de amanhã. Então, esse olhar de ser mais crítico, mais um olhar de mercado mesmo, eu acho que acaba ajudando um pouco, mas é isso, dando conselho. E um questionamento, né, que o conselho nos ajuda muito nesse sentido, né, por que bons profissionais não podem trabalhar no terceiro setor, né? E aí, assim, uma corrida muito desigual, né? E aí já me falaram várias vezes, né? Inclusive pelo mercado, por isso que a gente está trabalhando com isso e etc. Então, até o Dan Palotto uma vez, né, falou assim, Leonardo, você quer mesmo impactar mais gente? Porque a gente já estava impactando em 2015 ou 2017. Você quer mesmo? Então faz o seguinte,
volta para a empresa que você trabalhava e doa Dinheiro. 10% do seu salário, você vai impactar mais gente. E você vai ter mais capital social ainda por isso, né? Então, o que a gente fala, né? Por que as melhores cabeças não podem trabalhar? Então, é uma corrida desigual. O cara não tem 10º, o cara não pode ter bônus deliberadamente pela legislação. Então, a gente vem tentando também quebrar isso, porque a gente tem que trazer os melhores profissionais e, obviamente, nem todo mundo está disposto a ficar cedendo, né? Então, essa mudança é importante para falar, pô, a gente vai ter uma remuneração adequada, a gente está longe ainda do que a gente sonha, mas muito melhor do que a gente estava ano a ano, para a gente trazer pessoas excelentes que com isso vai somar e vai gerar muito mais impacto, né? Que é o nosso... Falando aí mais diretamente sobre o impacto, né, da criança Down na família, né? Tem um número que eu não sei se ele ainda é esse mesmo, né? De cada 700 nascimentos, um é Down, né? Eu acho que o número é esse. Então, ou seja, se você vê o número de nascimentos que tem no Brasil anual, então um de cada 700, então é um volume grande de crianças Down que nascem todo ano, e isso realmente causa, no primeiro momento, principalmente as famílias de baixa renda, tem um impacto muito grande disso, porque não só a questão de ter que ter mais atenção, né, principalmente na fase inicial da criança, aumenta a despesa. Como é que o Instituto Mano Down vê isso, como ele tenta ajudar dentro da sua área de possibilidade, né, de atuação? Eu vou pontuar aqui, depois se a Alice quiser complementar com um olhar mais da mãe, que vivenciou isso, né? Então, é interessante você falar disso, né? Então, primeira vez, um grande questionamento que o Instituto faz nessa trajetória de 13 anos é: cadê os dados? Então, a gente cobra muito o poder público, né? Como é que você vai fazer políticas públicas, que é o nosso objetivo final, sem dados? Então, a gente questionou muito, tem o dado do IBGE que é muito defasado, muito errado, já tem tese e tese. Então, nós, né, há 2 anos atrás, fomos a primeira instituição do Brasil a ter um censo. Nós entregamos para a comunidade de Belo Horizonte, está lá no nosso site, a gente entregou para a prefeitura. Belo Horizonte é o primeiro município do país que tem um censo, né, um censo mesmo, geral, e a gente chegou aqui no dado de 4,7% das pessoas em Belo Horizonte tem algum tipo de deficiência, que está muito mais próximo do dado... Além do Down, né? Geral. Né? Síndrome mental. Oi? Não, deficiências todas. Deficiência total. Qualquer tipo de deficiência, Mesmo motora, físico. visual, né, autismo, síndrome de Down, tal. E nós chegamos no número, né? Então, a gente inicialmente ia fazer só das pessoas com síndrome de Down, nós conseguimos um apoio. Não, vamos fazer de todas. Então, hoje nós temos 26 mil pessoas com deficiência intelectual em Belo Horizonte e aproximadamente 6 mil com síndrome de Down, que bate um pouco esse número. Esse número é 1 para 700 nascimentos, tem lugares que é 1 para 900 e etc. Mais ou menos isso. Então, né, hoje a gente, então, né, quando a gente está falando de inclusão, é muito importante essa janela de desenvolvimento, que na época do Dudu não tinha muito, né? Então, por isso que a gente investe muito, o maior investimento hoje do Mandal é na intervenção precoce, né? Os primeiros 3 a 6 anos do indivíduo, vale para qualquer um, é muito importante. E para a pessoa com síndrome de Down, deficiência intelectual, é muito mais importante ainda para esse estímulo, essa janela neuronal. Então, por isso que a gente fornece, chama intervenção precoce. Quanto antes, então, tem bebês lá que o médico libera com 10 dias, a gente já começa com fono, físio, terapia ocupacional e etc, né? Então, a gente... né? Então, vamos pegar um contexto financeiro aqui, né? Tudo que a gente faz, eu acho que é unanimidade no terceiro setor, deveria ser papel do Estado, né? O que é um país desenvolvido, né? Se a gente paga essa carga tributária altíssima, deveria ter uma escola legal, saúde, né? Segurança, né? Tudo isso. Então, a gente fez um estudo hoje, né? Vamos pegar síndrome de Down, a gente não atende só pessoas com Down, né? Hoje nasce uma pessoa com síndrome de Down, a média de gasto da classe A, né? Quem pode, né? É R$14 mil mês, para fornecer essa estimulação necessária, além de médicos, né, nutricionista, 50% das pessoas com Down tem cardiopatia, né, então tem que fazer uma operação. Então, média R$14 mil está resolvido, né? Classe A, quem tem uma condição muito elevada, resolve-se. A classe B, né, ela se vira ali num plano de saúde que não fornece as terapias necessárias na intensidade que é importante naquela janela. Mas ali se vira, consegue ali um plano de saúde, etc. E a classe C, D e E se vira, vai para o SUS e aí... vai para a PAI, né? Aí você consegue um atendimento a cada 6 meses. Aí tal, vai para o bairro tal, aí qual que é o ciclo, né? Então... tudo que a gente faz deveria ser papel do Estado, como o Estado não consegue, a gente se mobilizou, né? Que são uma associação, uma OSC, né? É um grupo de pessoas que se mobilizam para querer mudar alguma realidade. Ninguém é obrigado a nada e tal. Então, hoje o Mano Down, né? A gente tem 2 pontos. Então, a gente oferece tudo isso gratuitamente
né? E a gente não, né, por escolha, porque pelo menos, né, pesquisa empírica minha mesmo, 98% das ONGs só atende aquela pessoa de baixa renda, né? Já que a classe A se vira, classe B tal, nós atendemos qualquer pessoa, né? Então, classe A, B, tudo gratuito, né? Inclusive porque, né, Léo, o nosso atendimento ele é de ponta. Então, não existe, talvez, né, em Belo Horizonte, uma infraestrutura igual a gente tem no Instituto para poder fazer as estimulações necessárias. Então, assim, se você pega uma criança que pode ter o melhor atendimento de todos, ela não tem nada parecido com o que a gente faz na rede privada. E aí a gente tem uma metodologia. Então, qual que é a nossa premissa, né? Porque a gente tem uma metodologia e é isso que a gente está querendo futuramente, se der certo, virar políticas públicas para ser papel do Estado. Então, qual que é? O máximo desenvolvimento humano, né? A nossa premissa perpassa pelo indivíduo, pela família ampliada, avô, tio, primo, papagaio, os profissionais no qual a pessoa passa, seja escola, terapeutas, no caso, médicos, etc., e o entorno. Então, o máximo desenvolvimento humano perpassa por isso, né? Então, se você pegar desde a arquitetura do Mano D'Áureo, ela é bonita. Então, muitas famílias tinham medo de entrar lá, eu tenho vergonha de entrar, porque é bonito, é tipo shopping. E aí, não, a gente muda essa perspectiva, porque, historicamente, a pessoa com deficiência intelectual, e eu já pensei assim também, qualquer coisa serve. É qualquer coisa. Não, lá tem que ser bonito. Então, hoje, isso muda o comportamento, né? A gente fala, ninguém joga papel no chão no shopping. O ambiente muda o comportamento e a gente tenta empoderar nesse sentido. Então, nós temos essa metodologia e lá, né, pra você ter uma ideia, minha mãe, para encontrar, diferentemente da Alice, né, mas que foi em 2010, né, Alice? Que o João nasceu. Mas eu também tive dificuldade. Não, muita dificuldade. Mas fala assim, para minha mãe encontrar alguém com Down demorou 8 anos. Ah, sim. A Alice encontrou um pouco mais, começou a ter mais informação, rede social. Então, hoje, além chega os bebezinhos lá, que a gente tem mais de 500, né, dessa estimulação, a gente leva, vendo a nossa metodologia, isso tudo é pensado, exemplos. Então, ela vê um jovem. Minha mãe jamais imaginou que alguém podia casar. Né? Até 2016 no Brasil, Pra ser músico. não podia. Aí a gente tem um café aberto ao público, os meninos trabalhando. Então chega lá, então a gente envolve a família nesse contexto todo, com exemplos, né? Então, por isso que a gente fala que representatividade importa, né? Se vê, né? Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade de estar no The Wall. Eu passei no processo seletivo, eu podia levar quem eu quisesse, valia dinheiro, a gente precisa de dinheiro, eu coloquei o Dudu. O Dudu não é a melhor pessoa para um jogo de estratégia, só que o Dudu tá uma hora na Rede Globo, muda os sonhos das pessoas. Então a gente tem essa metodologia, né? Então a gente está medindo esse desenvolvimento, né? E é isso que a gente quer mostrar aqui, trazendo exemplos, trazendo família, liberando, e para a gente quer chegar na política pública, o menino tem um desenvolvimento melhor, né? Aí a curva de crescimento talvez ele ande um pouquinho mais rápido, ele fala, claro que cada ser humano é singular, então nós estamos nesse processo, né? Então dessa metodologia, e a gente está começando a exportá-la para outras instituições, né, que querem o método. Então, como é que é? Mas aí entra o que você falou, né, desse processo, só ressaltando que, né, nada contra, a pessoa pergunta o seguinte, que volta no Dampalota. Muita gente, né, e a maioria das instituições, cada um é cada um, vou lá de vez em quando. Não, né, a partir de 2015, e aí por isso que atraiu o conselho, atraiu a pessoa, 100% do meu tempo é esse. É um negócio, eu tenho que estar lá, eu tenho que dedicar 100%, então, porque senão fica só, eu vou lá só 2 horas, como é que você cobra, como é que você forma um time, como é que você forma uma cultura, então isso deu uma mudança muito grande até para atrair essa mudança. Então, essa questão da síndrome de Down, só esclarecendo então, até os 4 anos, a gente oferece a intervenção precoce só para as pessoas com síndrome de Down, e a partir dos 4 anos lá é para qualquer pessoa. Então, se você quiser fazer uma aula de capoeira, porque a gente está fomentando a inclusão. Inclusive, entendeu? assim, a tentativa de colocar esses jovens em mercado de trabalho, eu tenho visto no Instituto MRV, lá ali em Buritis, tem recepcionista Down lá. Sim, é um projeto que nós... O escritório que a minha filha, que é advogada, trabalha... Tem Lacerda? O Lacerda Diniz. O João. Tem recepcionista lá. Tem, assim, uma simpatia. Assim, tem uma história linda. E como é que essa tentativa de colocar esses jovens, essas pessoas no mercado? Eu vou falar e aí você fala esse caso ali. Eu vou contar uma história depois disso, que eu acho que ela é uma história muito legal. maravilhosa. Mas só pegando. Então, no Mano D'Áureo hoje, né? Então a gente trabalha desde o nascimento até o envelhecimento. Sim. Então, hoje o nosso mais velho, né? Que não era dessa geração, tem 64 anos, que é o Rogério, né? E etc. Então, o que acontece, né? A geração do Dudu e a mais antiga, né? Do Marcelo e tal,
Eles foram muito mal formados. Não tinha exemplo, não tinha perspectiva, né? Então por que a expectativa de vida era menos de 25 anos? O médico fala que você não vai ter, você vai viver 4 anos, você vai estimular, você vai dar vacina, você vai... Antes morria de cardiopatia porque não tinha nem tecnologia, hoje morre 1 para 10 mil na cardiopatia, porque é investimento e tal. Então a gente fez essa pesquisa, então menos de 100 pessoas com deficiência intelectual em Belo Horizonte geram renda. Intelectual, porque a lei de cotas, né, que é uma lei que estimula, né, para dar essas oportunidades, ela não faz distinção. Então as empresas geralmente querem o que tem uma deficiência visual, motor e etc. Então a gente veio quebrando isso. Hoje o Manudal já colocou mais de 60 pessoas no mercado de trabalho CLT, o caso que você citou. E aí, diferentemente de outras instituições, nada contra também, a gente já pensou assim, é o seguinte, a empresa liga lá e fala assim, me dá uma pessoa com Down. Primeiro que não é igual. Então a gente não pode. Aí você coloca a pessoa lá e aí não dá feedback, a pessoa não gosta do que faz, não vai performar. Então, é um processo seletivo normal, né, gente? Tem que pensar que é um processo seletivo para você poder ocupar um cargo. Então, você tem que ter características adequadas para isso. Não adianta só ter a síndrome de Down e ocupar aquele cargo. Porque é o estigma ainda. Não se adapta, estigma ainda. Primeiro, né? cada um é singular, né? A nossa metodologia. Então, a gente trouxe uma metodologia dos Estados Unidos e da Espanha. Aí a MRV é um dos maiores cases, junto com o Banco Inter. A MRV tem 12. Então, é o seguinte, né? Essa metodologia, ao invés de falar assim, a gente presume que todo ser humano é capaz de trabalhar. Presume-se a empregabilidade. Mas para isso acontecer, por isso que é mais difícil, a gente agradece às empresas e isso vem quebrando, além dela querer contratar a primeira pessoa com deficiência intelectual, que ela não é obrigatório, a gente não entra na empresa e não falar com a liderança, porque a gente tem que capacitar quem não está lá. Então, a família tem que ir, a família tem que estar preparada, por quê? Porque 73% são abusados. Então a família tem que ver segurança dentro da instituição. Segundo, tem a questão dos benefícios e tal, e muitas famílias não querem. E a gente só tem, infelizmente, né, estamos melhorando com a nova geração, só 2 que são autônomos. Né? Então, se o menino atrasar para o trabalho, o pai tem que estar comprado, o irmão. Porque ele não vai sozinho muitas vezes. A tia, a avó. É toda a equipe. Né? E entra o Manudal. Então, para dar certo esse programa que chama Emprego Apoiado, entra a empresa querer. Então ela tem que querer, e lei de cotas, contratar uma pessoa com deficiência intelectual, envolver a família, envolver a empresa e ainda envolver o Manudal. Então a gente fica dentro da empresa durante 1 ano. E a gente vai saindo, a gente tem que sair. Porque a gente vai passando essa metodologia. Para dar autonomia também para a pessoa. Aí, vamos pegar o caso da MRV lá, né? Exatamente. A gente vai saindo porque a gente vai transferindo essas coisas, né? A metodologia, às vezes tem que colocar uma letra maior. Então, vou pegar lá o Gabriel, por exemplo. A empresa já aceitou que uma pessoa típica, que a gente chama, entregaria 200 malotes dia. Se fosse nós 4 aqui, a gente conseguiria entregar 200. Eu já aceitei, ela não é obrigada, então por isso que a gente agradece às empresas que apoiam, ele vai fazer 60. Então, ou seja, tem uma perda, entre as de produtividade, eu já aceitei 60. Então, esses 60 a gente não abre mão. Então, o Gabriel tem que performar 60. Então, é o objetivo dele. O objetivo dele. A empresa já aceitou que era 200, eu já acei 60. Aí, em vez de colocar só o nome lá do 10º andar, 10º, a gente começa a ensinar metodologias. Põe um vermelho aqui. Põe cor também. Sim. Aí o Gabriel performa. Aí, só que beleza, a empresa, né, a Alice vai contar o caso. Ela já aceitou 60, mas aí começa a ver os ganhos. Então tem pesquisa da McKinsey, né? Aí se você pega uma drogaria grande aqui, a terceira maior vendedora lá tem Down. Eu não te dou um cartão, eu te dou um sorriso. Mas nem todos. Só que a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, o Gabriel faz 60, mas ele melhora o clima organizacional da empresa. Ele faz as pessoas se conectarem mais, né? Então tem esses ganhos, então a empresa já estão enxergando esses ganhos. Então hoje a gente está com 60. Isso é muito mais do que entregar malote. Muito mais, exatamente. E fora a representatividade, né? Por isso que a gente fala que a inclusão é estar nos lugares. Então muita empresa nos liga, aí é valor nosso. Fala assim, Léo, eu vou pagar para a pessoa ficar no Manudal. Obrigado. E para nós é bom financeiramente, mas nós não aceitamos, porque a inclusão é estar ali, porque tem que mudar o olhar, é lá na MRV, é na farmácia, é nos bares, né? E ajudar com o dinheiro, você sabe que é o mais fácil, né? Sim. Um Pix, ajudei e vai dormir tranquilo. Mas não é só isso, a inclusão, né? Difícil é botar uma pessoa dessa para trabalhar. E esse programa... Isso que é difícil. Exatamente, porque é o desafio diário, né? Que você já tem dentro das empresas diversos e você ainda tem que trabalhar mais um. Só que aí tem o benefício. Vários, né? Alice contar um aí. Vários benefícios. Foi muito interessante. Esse caso, o André, nosso colega lá de conselho, ele chegou na recepção da MRV e aí estava uma recepcionista nossa lá com síndrome de Down. E aí estava tendo o processo seletivo dos trainees. Super concorrido, né? Tinha lá, sei lá, 30 finalistas, 50, não sei. Ele falou que estava lotada a recepção. Eram os finalistas para o programa de trainee jovens. E aí, ele olhou a cena e era a menina da recepção
falando, gente, agora todo mundo vai me seguir, que a gente vai pro auditório. E aí os meninos olharam, né, os jovens, né, olharam aquela cena, né, ela na frente e 50 jovens atrás, finalistas do programa de trainee, e ela agora, vocês vão esperar aqui, vocês vão fazer isso, e todo mundo, pois não. Então, assim, eu acho assim, é a cara da empresa, né? Já chegou ali na recepção e já falou, olha, você quer trabalhar aqui? Então tem que ser outro olhar, né? Você tem que ter, olha, já te traz de cara ali, né, outra percepção em relação àquela instituição. Então, e isso daí já vai quebrando algumas coisas, né? Já vai dando informação, já vai modificando a percepção das pessoas, né? Quebrando, desenrijecendo ali as estruturas. Aí só reforçando isso, só eu, né, eu mostrei pro pessoal, depois da MRV colocar essas pessoas, principalmente na recepção, só eu recebi 200 e-mails. No seguinte sentido, né, porque quando a empresa permite você ser você mesmo, você produz muito mais. Isso já está comprovado em diversos estudos, né, porque senão você fica enganando. Só recebi 200 e-mails. Léo, sabia que meu pai é gay? Sabia que meu irmão é alcoólatra? Sabia que... E ninguém falava disso se a empresa não fizer movimentos reais. Que às vezes você passa a vida aqui e não sabe se você tem um irmão com síndrome de Down. Você não sabe se você tem um cunhado. Porque nunca é permitido. Quando a empresa ou a instituição faz uma coisa concreta, a conversa começa a ficar fluida. E as pessoas falam, pô, eu posso ser gay aqui? Claro! Né? E isso, de fato, se for de fato, você produz muito mais. Né? A Marquinhos já comprovou, a produtividade aumenta até em 40%. Né? Porque muita gente fica preocupada. O que eu vou falar no almoço? Eu não posso falar isso. Eu não posso... E quando a empresa efetivamente como valor, então a gente já recebeu diversos feedbacks. Então, só para fechar esse assunto de empregabilidade, então a gente tem esse programa e a gente tem esse hub que eu falei de empreendedorismo, que a gente criou os empreendedores e famílias que geram renda. Porque qual que é o ciclo que o Mano Down quer quebrar? Nasce uma pessoa com Down, né? Vamos pegar a pessoa com síndrome de Down aqui, o pai muitas vezes abandona, a mãe tem que ficar levando essas terapias cada hora num lugar, no SUS, quando ela tem que abandonar o emprego dela e começa. Então, o Mano Down, a gente facilita a vida da pessoa ter tudo no mesmo espaço, e a logística facilitada, e a gente criou essa questão da empregabilidade. Então a gente tem 20 empreendedores com deficiência intelectual e 20 famílias no hub lá. Então a gente tem garçom, recepcionista, músico, mestre de cerimônia, fotógrafo, que as empresas contratam. Aí no SLT, elas contratam para o evento. E isso vai mudando a sociedade. Inclusive o nosso café, né? Tá todo mundo convidado para ir lá, tá ali na esquina da Chateaubriand, em frente à Hotmart, para as pessoas verem. A gente não colocou dentro da nossa sede. Para a pessoa passar e falar, e amanhã quando você tiver um filho ou um parente, fala, não, beleza, né? É um ser humano como outro qualquer, né? Então, esse ponto é muito importante. Eu queria falar do desafio, né? Assim, hoje o Mano Down tem uma capacidade de atendimento, né? E certamente, se olhar só a grande BH aqui, tem muito mais crianças Down. São 5 a 6 mil. Pois é. E como é que o Instituto vê isso? Existe alguma iniciativa, aí eu vou perguntar para a conselheira que tem uma estratégia, para poder ampliar isso, sei lá, filial do Mano Down? O que vocês pensam nisso? A gente pensa em questão de metodologia, né? De realmente exportar essa metodologia, conseguir franquear isso de alguma forma, né? Mas primeiro a gente tem que dar conta do nosso quintal. E o nosso quintal é Belo Horizonte. Né? E a gente tem nessa pesquisa, são 5 a 6 mil hoje em dia, porque a pesquisa, né, foi feita já há um tempo, então a gente não tem o número exato, que é o nosso público aqui que a gente tem que atender. Então, primeiro, hoje a gente está com 1.200, a gente tem um projeto novo, que é o Avante Mano Down, para poder dobrar essa capacidade. A gente está fazendo um investimento novo de mais 3 milhões, que a gente não captou tudo ainda, que a gente está em processo de captação, precisamos de ajuda para colocar isso de pé, para poder colocar mais 1.000 pessoas atendidas ali no Instituto. E aí, né, o Luiz Fernando, nosso conselheiro, fala, a gente não pode ter fila aqui, vamos zerar a fila, o negócio é zerar a fila. Então, por quê? Porque você tem corrida contra o tempo. Se o menino tem que fazer uma intervenção precoce até 6 anos de idade, que é onde existe uma plasticidade cerebral, você não pode ficar esperando. Do mesmo jeito que o menino da MR não pode esperar para fazer uma cirurgia, né, com paralisia cerebral. Às vezes a cirurgia, ela é ali no tempo. E aí, a gente está correndo contra o tempo, né? A gente precisa fazer essa intervenção precoce para poder o menino ter uma capacidade depois de se desenvolver dentro da sociedade e ajudar a sociedade. Não ser um peso para a sociedade, mas ser um colaborador
ativo Gerador na de renda, sociedade, vamos gerador de renda, falar aqui. né? E aí a gente está nesse processo de captação para poder conseguir fazer o Avante nova etapa aí, e se Deus quiser a gente vai conseguir, se Deus e muita gente ajudar, né, Léo? Estamos caminhando, né? E aí a gente vai fazer esse atendimento. Depois que a gente cumprir a meta de Belo Horizonte, a gente espera estar com uma metodologia, a gente espera estar com os desafios de escala organizados para a gente poder conseguir falar, não, olha, você quer montar na sua cidade? A gente já tem o pacote pronto aqui. O pacote pronto, você precisa disso, disso, disso e de tanto de dinheiro. E tem que ter profissional para poder tocar aquilo ali. Não adianta uma pessoa com boa vontade chegar e montar uma filial do Mano Dow, né? Por mais que a gente entregue o pacote pronto de gestão, de tudo, a gente não pode depender de gente, né? O Instituto, qualquer iniciativa do terceiro setor, ela tem que ter perenidade. Não adianta você ter uma pessoa ali, igual o Léo. A gente hoje tem o Léo. Mas se o Léo não estiver aqui, quem que vai tocar o Instituto? Como é que a gente vai fazer para poder alcançar os nossos objetivos, independentes das pessoas, né, que estão lá? A gente tem que ter uma coisa sustentável. E é a mesma coisa que uma empresa, nesse caso. Então, a gente quer escalar? Quer. A gente tem projeto para isso? Temos. Mas primeiro a gente precisa cuidar do nosso quintal. A gente tem 36 pedidos já de franquia, mas a gente pensou assim, não precisa... 36? Mas assim, a gente está se estruturando, a gente não quis, a gente teve, né, no conselho, mas assim, vem a pessoa falando, não é levar só, por exemplo, eu quero criar um Mano Dow, não é Caratinga. Marca, não. Então, talvez é a metodologia, pode qualquer nome, mas e a metodologia não é só desenvolvimento, que é muito importante, mas é essa parte de captação, de gestão, de como formar um conselho. Sustentabilidade do negócio. Total, como um todo. Perenidade mesmo, isso aí. né? A gente, na Capta, trabalha com várias APAES e a gente tem visto uma realidade, assim, uma disparada no número de casos na população de baixa renda, né? De autismo. Um negócio que está acontecendo, o governo, o Ministério da Saúde está sendo, inclusive, até a estimulado Santa Casa está porque montando. virou uma curva grande. E isso, A última estatística, só para trazer dos Estados Unidos, né, que está se fazendo igual no Brasil, 1 para 49. pois é. Assim, de dar 1 para autismo. 7 de autismo, E isso está, vamos dizer, entupindo as APAES de demanda no interior, que a gente trabalha com algumas APAES aí, e isso tem um limite até físico de atendimento, né? Por conta do autismo, e tem, de certa forma, prejudicado toda a outra demanda existente de paralisia cerebral, de Down e outras síndromes, né? E como é que vocês enxergam isso, né? Porque eu tenho visto um movimento das APAES para tentar empurrar o Ministério da Saúde a criar uma política só para autismo, de atenção para autismo, para poder meio que desafogar as APAES, ou crescer as APAES de alguma forma, para ter o espaço do autismo sem prejudicar o resto. Sim. Como é que vocês enxergam? Deixa eu Estão vendo só... isso? Até eu tive uma experiência pessoal quando eu fui buscar uma escola para o João, né? Eu fui numa escola que até me recebeu muito bem e tudo, e falou, olha, eu recebo seu filho, pode trazer e tal, mas é o seguinte, eu tô com muita demanda aqui já com criança de surdo de déficit de atenção, bipolaridade, isso, aquilo, outro, então assim, eu posso receber, mas eu já tô assim, muito ocupada com isso. Né? Você não quer levar o seu filho para um lugar que fala, pode trazer, mas eu não vou conseguir te dar atenção. Na prática, é isso aqui, eu vou quebrar o seu galho. E aí, então assim, isso eu não sei se é uma questão de diagnóstico, porque antes, né, tava todo mundo ali inserido no meio da confusão e sobrevivendo, né, seja o que Deus quiser. Mas a gente, hoje em dia, tem mais diagnóstico. Então, de fato, você tem diagnósticos de déficit de atenção, de autismo, né, de várias síndromes até que não são diagnosticadas, mas estão ali no mesmo balaio, porque todo mundo precisa de desenvolvimento e estímulo, né? Então, assim, a APAE atende a síndrome de Down, atende o autismo, atende outras questões, porque todo mundo precisa ali da fono, da físio, da TO, que são essas estimulações ao longo do tempo da socialização, né, e do convívio entre as diferentes demandas, é que vai enriquecer, né, o desenvolvimento individual de cada um de nós.
Se a gente conviver todo mundo com um igual, a gente não vai aprender nada. Mas se você coloca uma criança autista com síndrome de Down, eventualmente ali um vai ensinar o outro alguma coisa. Então, assim, eu acho que tem 2 pontos aqui que são importantes, que é, primeiro, as UMEIs em Belo Horizonte, elas estão fazendo um papel muito importante, elas têm um nível de atendimento de altíssima qualidade, e, assim, é uma das poucas coisas que funciona, o ensino, já quando você vai para o ensino do Estado, que é depois da UMEI, o ensino médio, né, ele já está completamente fracassado. Então, assim, o Estado não está conseguindo fazer o papel que a Prefeitura está conseguindo na UMEI. E a UMEI está conseguindo absorver... Falando da Prefeitura de Belo Horizonte? Belo Horizonte, é o que eu conheço aqui de Belo Horizonte. Então, as UMEIs hoje, elas têm um nível de atendimento muito bom para poder absorver uma demanda. É altíssima qualidade. Já o ensino daqui para frente, o menino fez 6, 7 anos, já começa a sofrer. E aí... Senador, tem que prestar atenção aí. É bom já contar que a prefeitura, nesse caso, está na frente e não é o fato de um prefeito específico. Isso foi um processo que vem sido desenvolvido dentro de várias gestões de prefeitura. Estado, todo mundo está falhando até então. Federação nem se fala, né, Léo? Aí entra um ponto, né, que só para a audiência entender, que tem uma estatística, né, que de 13% a 25% das pessoas com síndrome de Down também tem autismo. Tá? A gente chama de comorbidades. Tá? Então, essa questão, né, aí tá estourando a gente aqui também. Tá? Então, nós estamos... E a gente tem aquela questão da capacidade. Então, a gente volta, né, eu acho que os movimentos, né, primeiro, né, não, pelo menos é a nossa leitura, tá? A inclusão é estar todo mundo. A gente não quer política só para síndrome de Down, só para... Então, tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, só para... Que até 2016, né, de novo, as pessoas com Down, com autismo, podiam casar no Brasil. Pela legislação, 2016. Não podiam, pela legislação, né? E que mudou recentemente. Então, Alexandre Robson, o ponto que a gente está discutindo, beleza, está sobrecarregando. Então, vai ter que o Estado. É o poder público que tem que dar, né? São cidadãos que estão cada vez mais diagnosticados, tem essa questão das telas, né? Tem algumas coisas que estão... Então, a gente não vai dar conta de só jogar para pai, para o Mano Down, para não sei o quê. Que a gente não dá conta, a gente não tem recurso, a não ser que tenha esse repasse, que muitas vezes nem acontece. Né? Então, acho que é um problema social, é uma situação social que vem aumentando, que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Como também, né, um envelhecimento, né? Então, por exemplo, a maior dor do mundo, né, né, e meus sentimentos para quem já sentiu, não consigo nem dimensionar, é a perda de um filho ou uma filha, né, contra a natureza humana, né? Não tem nem palavra no dicionário que define essa dor, né? E aí, antes eles viviam 25 anos, você comentou aqui em off aquela coisa, né? E agora eles estão vivendo mais. E aí tem vários pais, né, a Alice pode falar por ela, que torcem para ter a maior dor do mundo. Sim. Porque não tem políticas públicas. Então eles estão vivendo 60 anos, o Marcelo está falando que tem 40, já não tem nada. 79. Ele está 45, e aí como é que... E não tem política pública, então a gente está lutando. Então, sem políticas públicas, aí não vai resolver, né, nem educação. Então, né, eu acho que um país desenvolvido, a gente vê em outros países, né, é porque tem um grupo, todo mundo remando em prol, né, de alguma coisa. Quando você fala da Prefeitura de Belo Horizonte, é uma política que é Estado, né? Não tá, é o prefeito A, o prefeito B, né? Não é. Então, se a gente não unir, vai ficar nessa, já tá estourando, e as famílias ficam nesse desespero. Então, a gente tem que começar a ver, né, essas questões, né, de UPA, de uma série de coisas que a gente participa, né, que chama advocacy, né? A gente induzir políticas públicas, a gente luta muito para isso, que o Estado dedique mais, e as prefeituras, né, e o governo federal, mais orçamentos à luz dessa estatística, porque são muitos, né? Então, a gente tem que investir nisso. E não é para poder, só um adendo, né? Não é para poder falar que é só para síndrome de Down, porque isso vai estourar na sociedade como um todo. Isso vai estourar no INSS como um todo. Aí falando aqui financeiro, né? Isso, se você não dá autonomia e capacidade de se sustentar para uma pessoa, ela vai impactar a sua aposentadoria no futuro. Então, assim, a gente é igual a história do clima, né? Não existe... Tá todo mundo aqui no mesmo, rico ou pobre, a diferença é que um tem um ar-condicionado, outro tem um ventilador, ou não tem nada. Mas, no final das contas, todos nós vamos ser impactados. Se tiver uma enchente, todos nós vamos ser impactados. Fumaça aí. Pela respiração. Então, na questão não é só que vai impactar. O que está impactando o autismo, a síndrome de Down e tal, está impactando o sistema. Na verdade, se a gente não resolver essa questão agora, vai impactar a sociedade como um todo.
Isso era uma das perguntas que a gente ia fazer, que é sobre esses números mesmo. O Brasil tem 300 mil, cerca de 300 mil portadores. Pessoas com Down. Vou voltar. Pessoas com Down. Corta, não, mas é isso mesmo. Porque tem legislação ainda que está escrito isso, tem tranquilo. Então, esses números que são muito expressivos, né? Cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down. E com expectativa de vida que era de menos de 25 na década de 90, que passou para 60 anos. E essa ótima notícia, ela acaba trazendo esse desafio também, Perfeito. que é esse abandono dessas pessoas após a morte dos pais. Então, você falou de política pública, que é necessário essas políticas públicas. Existe alguma iniciativa, já tem algum projeto de lei, alguém pensando sobre isso? Muito pouco, né? Muito pouco é uma das coisas. O Mandal também ainda não, né? Estratégia não tem recurso para investir nessa coisa do envelhecimento, tanto quanto a gente gostaria, né? Estamos pensando numa frente. Então já tem iniciativas que as moradias, comunidade. Que a gente fala aqui, né? Vale para nós, né? Se tudo der certo, entre aspas, na vida de uma pessoa, classe média, sei lá o quê, alguém vai te jogar num asilo, vai te pagar lá, né? E é caro, né? Quem tem condição, né? Tem os privilégios. Então, vale para todos, né? Que a gente tem que começar a pensar que tem políticas dos idosos. E uma das coisas que a gente estava até conversando aqui em off, né? Lutando como advocacy, né? Para mudar a legislação, é botar as pessoas com deficiência intelectual, né? Com 40 anos já ser idoso. Para ter também. Hoje é 60, né? Para todos. Porque como eles vivem mais. E as pessoas que não são, tem que aumentar isso, 65. E aí a gente tem que adaptar um pouco disso, sabe? Nada. Mas tem iniciativas que é moradia independente. Jovem, né? Que vale para todos nós. Vamos montar uma comunidade aqui pra gente morar. Tem que começar, né? O mundo já tá pensando nisso até à luz da expectativa de vida aumentando, das pessoas típicas também, mas não tem nada em concreto, cara. Tem uma iniciativa no Rio, que é de um co-living de pessoas com deficiência, que tem os apoios necessários, mas muitas coisas isoladas. Então, isso vai refletir. E, de novo, né? A gente não quer fazer uma coisa só para pessoa com deficiência. Na verdade, o co-living ali, se ele puder ser para todo mundo e as pessoas com deficiência estarem inseridas, pode ter uma pessoa de cadeira de roda que a pessoa com deficiência vai ajudar ela. E vice-versa. Entendeu? Pode ter uma pessoa cega que a pessoa com deficiência pode ser um guia dela, né? Você pode ter uma pessoa idosa que a pessoa com deficiência pode ajudar ela a buscar o entretenimento ali. Então, assim, pensar isoladamente política pública para envelhecimento de população de deficiência não é eficiente. Tem que ser junto. Na verdade, tem que ser junto. Né? Do mesmo jeito que o INSS tem que ser junto, a política para idoso ali e isso vai estourar, né? Porque as pessoas realmente estão vivendo e quem tem pessoas envelhecendo na família está vendo o que é um custo de uma pessoa envelhecer com a questão da saúde no Brasil. Se você não tiver um plano de saúde e mesmo que você tenha, como é que funciona? Então tá tudo junto, não existe jeito da gente separar essas coisas não. Olha só, um ponto assim que eu convivi por conta do meu cunhado, que está com 45 anos, né? De outra geração. Então, nos anos 80, que ele era um menino que conseguiu ter uma atenção especial. Talvez não 100% adequada, mas o que era possível. Na época, se desenvolveu bem. O preconceito da sociedade na época era um negócio... Assim, eu já tive presente em situações de a gente ir num restaurante almoçar e sentou na mesa, tudo bonito, tudo certinho, a mesa do lado levantou e pediu para mudar. Eu assisti isso, né? A gente não faz nada porque nem que fazer nada, mas é ruim ser. E a família é que o Marcelo, né, que é esse meu cunhado, ele teve a sorte de ter uma família, não é só pai e mãe não, mas tio, primo, que carrega o Marcelo até hoje, aí, no bom sentido, né? Como é que isso hoje, já numa geração 40 anos depois, eu estou falando agora, como é que vocês têm visto essa participação? Isso melhorou? Eu noto muito que a geração dos meus filhos, né, que é a geração aí 2000 para frente, Millennials. Né, é muito melhor, né? Eles são muito mais, aceitam muito mais essas diferenças, né? Mas como é que estão as famílias? Assim, como é que vocês têm visto? Isso melhorou ou continua do mesmo jeito? Jânio, eu sou um otimista, assim, né? Realista, como diz, né? Então vem melhorando, sim, né? Então, com esses exemplos, com perspectivas, né? Com a inclusão na escola,
né, que não podia até 2016. Então, eu falo assim, Leonardo, me dá um conselho para as pessoas, né, que a gente fala, convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem, são diferentes de você. Porque você vai crescer numa sociedade diversa, não precisa concordar com ninguém, mas você vai ter a sua opinião. Então, já vi também, né, não sei, a Alice vai dizer, até hoje a gente vê, né, o Dudu entra na piscina, as pessoas saem, né. A gente já foi em congressos internacionais da síndrome de Down, tá? Específico, antes da pandemia, dos maiores especialistas do mundo, cumprimentar o Dudu e lavar a mão. Tô dando exemplo, né? Então a gente, né? Hoje até é bom por causa do Covid. Então, mas vem melhorando, né? Essa convivência. Então, é o que eu falei mais cedo, que é um dos slogans do Mano Down. A gente só muda um preconceito com um novo conceito. Quando as pessoas começarem a conviver, quando as pessoas olharem, então tá melhor, mas longe de estar ainda adequado, né? E eu também sou esperançoso, tô vendo essa geração mais aberta, né? Com mais busca, porque também estão crescendo com perspectivas, né? Eu tenho certeza que tem um olhar diferente, porque você conviveu com o Marcelo. Tô falando que é bom ou ruim, mas você, né? Se amanhã você tiver um filho, um neto, você vai olhar de uma outra forma, porque você teve essa oportunidade. Então, quanto antes mais novinho a gente tiver, mas então o que a gente pede, né? Que ela estava falando mais cedo, é os aliados. E igual o nosso conselho, né? Que ele é formado por pessoas que têm filhos com síndrome de Down e também tem pessoas que não. Então, a gente conta no Mano Down quantas pessoas sem deficiência vão lá, porque é essa turma que vai trazer essa mudança, né? Então, eu sou muito otimista, mas ainda tem muito a ser feito, né, Alice? Sei o que você fez. Eu acho que tem uma mudança de cultura da geração nova, com certeza, né? Que tem a ver com essa questão da diversidade e tudo mais. É tudo no mesmo pacote ali, então é uma maneira muito diferente do que a gente foi criado, né? Em termos de cultura mesmo. Uma predisposição maior a trabalhar até no terceiro setor, ser voluntário, todo mundo tem quer ter no currículo ali, né? Eu vou pegar um currículo, aí vou pegar aqui, né? Currículo para analisar, né? Para mercado financeiro. Você tem um trabalho voluntário? E hoje, né? Entendeu? Tem universidades americanas, mas você tem que ter feito, né? Um diferencial. Exatamente, né? Você tem que ter feito, né? Então, a gente hoje convive com meninos, assim, estagiários e gente mais jovem, que, na verdade, isso é um ponto, já virou, não é vantagem nenhuma, né? É uma obrigação você ter. Só que é muito diferente você ter isso como obrigação e ter isso como de dentro, com né? Intenção, com uma propósito, intenção, né? com um propósito. Então, assim, a gente vê que vem uma geração nova diferente, alguns com um propósito verdadeiro, outros só para poder cumprir currículo, né? E aí, a gente já consegue ter essa mudança. Mas eu acho que ainda tem muito que evoluir, né? Belo Horizonte, o maior clube de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Na verdade, ele não faz um trabalho de inclusão. Né? As escolas, de fato, fazem um trabalho de inclusão? Algumas sim. Outras só para inglês ver. Né? Então, assim, a gente consegue separar o joio do trigo e ver, de fato, né, o que é verdadeiro mesmo. Verdadeiro, o que é papo furado de marketing da empresa ali e tal. E, na prática, na hora que você vai colocar o menino dentro do clube, ele não quer. Ele quer, fala assim, não, eu mando um professor aí pra você, mas não traz o menino, não. É ruim isso. Né? Então, assim, é uma mudança geracional. Quando mudar a geração desse clube aí... O comando vier... O comando vier de cima para baixo, é isso aí. Vai mudar. Quando a escola tiver uma gestão com outro olhar, vai mudar. Então, Só que é isso, mais uma vez, a gente não pode depender de pessoas. A gente tem que depender de políticas públicas que façam uma sociedade com uma mentalidade diferente. Bom, Leonardo e Alice, olhando para o futuro, quais são as suas esperanças e sonhos para o seu irmão, para o seu filho, para outras pessoas com síndrome de Down? O que vocês gostariam de ver mudando na sociedade? Vou falar que a Alice fecha, né, Alice? O grande sonho, fala assim, né? Tem as empresas, tem um sonho grande, né? Fala assim, um grande sonho do Mano Down, vamos falar aí 2050, né? Contraditoriamente, não existir, né? É porque as pessoas vão estar, né? Não ser necessário. Não ser necessário, que as pessoas vão estar aceitas, as pessoas vão estar nos bares, nas escolas, nos clubes, naturalmente, né? Que não precisa. E a gente sonha, né? O Mano Down está completando 13 anos, que a gente quer, né? Hoje a gente vai ter um evento, estava preparando um texto, falar assim, a gente não quer ser... Chega da primeira geração. Né? Então, vou pegar. É o primeiro dia, o primeiro músico. A gente lançou uma campanha, né? Porque o grande sonho da minha mãe, só voltando, da geração da minha mãe, talvez um pouco da Alice, era andar de bicicleta. A gente acabou de lançar uma campanha com a Localiza para 30 dirigirem. 3 já dirigem.
Que então, a gente sonha um dia que não seja a geração dos primeiros, né? O primeiro a trabalhar, o primeiro a namorar, o primeiro a casar. Então, não é, né? É ser natural essa convivência, né? Porque ser diferente é normal. Então, é que as pessoas elas vão ser aceitas, né? Por elas mesmas. Então, o conceito de inclusão, né? Que é o valor do Mano Dal, é legitimar cada pessoa como ela é. E não como gostaríamos que fosse, né? Legitimar o João, o Dudu. Então, é nesse ponto, sem esse olhar, cada um com a sua potência, cada um com as suas dificuldades, e que cabe todo mundo no mundo. Né? Eu vou falar um pouco do sonho como mãe. Sim. Eu acho que aqui o Léo representa bem o sonho do Instituto, né? Mas como mãe, o meu maior sonho é que um pai e uma mãe não se preocupem com o futuro do filho. Isso é impossível, porque nós, como pais e mães, independente de ter um filho com síndrome de Down, com autismo, com qualquer outra questão, vai preocupar. Mas é uma espada, né? O tempo todo na sua cabeça, de você falar assim, se eu não estiver aqui, quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer com carinho, com atenção? Quem que vai cuidar? Então, assim, o meu maior sonho é que uma pessoa tenha um filho com síndrome de Down e não pense no minuto seguinte como é que vai resolver a questão do filho na ausência dele. Esse é o meu maior sonho. Legal. Léo, antes de a gente finalizar, vocês têm um trabalho muito legal de exercitar esse olhar, né? Passa por uma questão estética, inclusive, né? E queria que você trouxesse alguma dica de conteúdo. Tem um filme que é feito com atores com síndrome de Down. Tem algumas dicas para que a gente possa exercitar esse nosso olhar? Tem sim. Aproveitando, vou deixar alguns livros com vocês. Legal. A gente tem um outro livro aqui. A gente lançou isso recentemente para infantil, né? A editora Cora, a Marismar, a editora escolheu aí falando. E esse vai ser lançado hoje, inclusive, que é falando sobre casamento, possibilidade da sexualidade das pessoas com deficiência, né? Então, assim, o primeiro e grande, né, conceito, entre aspas, né, conselho, né, é conviver com as diferenças intencionalmente, né? É criar momentos para isso acontecer, né? A gente fez uma pesquisa também, morre-se 8 pessoas em Belo Horizonte por mês, não de Covid, não, porque tropeçaram numa calçada não acessível. A gente está fazendo uma das calçadas mais acessíveis de Belo Horizonte na nossa sede. São 111 metros, vai mudar muita coisa, mas vai mudar um pouquinho, né? Então, amanhã vai ser com você, né? É tentar entender que a gente é uma comunidade, que a gente precisa disso. Tem vários livros, o Mano Dal tem muito conteúdo. Tá tendo um filme que eu até vi no final de semana, que vale a pena, a sexibilidade. Falando, né, dessa possibilidade, que do direito tá passando até no Belas Artes, vale a pena ver. Tem muita coisa no Netflix, eu recomendo, né, nesses streams. A questão do Dan Pallotta, na questão do terceiro setor, ver o documentário dele, o TEDx dele. E tem, que você falou, né, filmes protagonizados por pessoas com deficiência, colegas. Né, que vai ter, agora tá até lançando o Colegas 2. Tem vários documentários também no nosso site sugeridos, pra gente, né, mostrar que ser diferente é normal, né, e que a natureza é bonita porque ela é diversa. E a humanidade é bonita porque ela é antropodiversa, né? Então, cada um enxergar suas belezas, né? E as pessoas falam muito, Léo, você ajuda as pessoas. Não. Grandes lições da minha vida foi aprendidos ao conviver com a diferença, né? Principalmente com a turma. Então, a capacidade de perdoar que eu já vi de vários, né? Não são todos, é uma coisa absurda. Eu tenho gente até hoje que eu não converso, né? Passa a vida e vai se arrepender. A gente vai no CTIs muitas vezes e as pessoas estão arrependidas daquilo que não disseram, né? Muita gente tá morrendo engasgado. Eu não consegui falar que eu te amo, não consegui falar o que sonho. E essa turma nos mostra muito aprendizado nessa forma, né, de torcer pelo outro, de trazer. Então, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Então, as escolas hoje, cada vez mais, é de criança, né? Eu acredito que a educação infantil é a gente crescer com as diferenças que vai mudar a sociedade. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos às ordens aí. Muito bom. Então, vamos lá. Mano Dal, Relatos de um Irmão Apaixonado, Leonardo Gontijo, tá? Quebrando Barreiras, a trajetória amorosa do Dudu do Cavaco. Esse é da editora Cora, estão lançando hoje, a Marismar, né, que escreveu. Olha que legal, editora Cora. Não importa a pergunta, a resposta é o amor, também do Leonardo Gontijo. E Dudu do Cavaco, uma surpreendente trajetória musical, que é um livro ilustrado para o público infantil. Então, a vocês que ainda não têm contato com esse universo de pessoas com síndrome de Down, fica essa dica para que se aproximem e conheçam um pouco mais. E
A Alice nos trouxe essa história aí dos clubes. Gente, vamos repensar clubes, escolas, academias. Não faz sentido isso mais hoje, tá bom? Gente, vamos chegando ao final de mais uma conversa muito inspiradora. Fiquei muito feliz com a participação, Leonardo, Alice. Queria agradecer muito a presença de vocês. Pedir que deixem aí os contatos, as suas mensagens finais, os contatos do Mano Dal, quem quiser apoiar, se voluntariar, quem quiser ajudar. Tá bom? O microfone de vocês. Eu falei Alice Fest. Então, @Instituto Mano Dal no Instagram, né? A gente tem o site, manudal.com.br.org.br. Somos atuantes também no LinkedIn. E o telefone, né? 31 3371 3739. Tamo junto, vão lá conviver, vão lá participar e respeitar as diferenças. Obrigado, o projeto do Sonho Grande dos 3 milhões. Quem quiser ajudar. Por favor. Bora. Né? Por favor. Faça contato aí com o Instituto para aumentar o atendimento em 1.000 pessoas. Né? Isso. Precisamos muito significativo. colocar isso de pé para poder a gente conseguir mudar a realidade, né? E a gente agradece aqui a oportunidade, Robson, Alexandre, Territórios Sociais, né? Que a gente tem aqui podido dar um pouco da nossa experiência aqui e falar principalmente para poder você não ter preconceito, para poder você não... na hora que se acontecer, né? De você ver ter uma situação perto de você de uma criança com síndrome de Down, o modelo que a gente tem hoje em dia, ele é completamente diferente do modelo que a minha geração, você tinha como modelo. Então, as coisas mudaram muito e eu acho que é muito importante a pessoa buscar esse tipo de informação, né? Porque essas coisas estão sendo desconstruídas. E aí, é por aí que a gente vai ver que tem outras esperanças. Como o Alexandre falou, só para fechar, porque o que dói, né, quando a gente quer parente, mãe, é que ninguém é obrigado a saber. Eu não sou obrigado a saber que a gente não conviveu, como que atravessar a rua de um cego, né, da pessoa com baixa visão. Mas o que dói é o afastamento, o negócio falou, é você se levantar da mesa, porque aí é perguntar. Então, isso que dói, fala, cara, não sei lidar, mas como é que eu te cumprimento? Sim. Não é boa. Então, isso gera empatia, isso gera contato, né? Então, ninguém precisa saber, a gente espera que a geração mais nova, igual a gente falou, vai estar muito melhor, mas eu tô em dúvida, eu posso encostar nele? Porque muita gente põe o copo de cerveja na cadeira da pessoa, o corpo dela. Então, é desconhecimento, né? Então, a gente tem essa pergunta, que o que dói é os olhares que se afasta, atravessa a rua, lava a mão, e aí é perguntar, cara, eu não sei, mas posso te ajudar? Então, vale a pena esse aprendizado aí. Muito legal. Tudo passa pela empatia. Gente, queria agradecer mais uma vez a participação sempre rica do Alexandre Ferreira e agradecer a você que nos acompanhou e nos acompanha sempre. Não deixe de participar, curta o nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.